Olá, boa noite. Boa noite. Vamos aguardar um pouquinho a Camila chegar, através do balão vermelho, né? Boa noite, Ana Paula. Já está entrando aqui. Olá, tudo bem? Ei, boa Tudo, noite, doutora Patrícia. tudo bom? Tudo bom, Camila? Tudo, Vamos tudo esperar jóia? um pouquinho o pessoal entrar aqui, já tem gente entrando. Você tá boa? Sim, tudo ótimo. E Tudo você? ótimo? Tudo bem. Boa noite, Marcele. Boa noite, Natália. Um monte de gente aqui. Todas as mães desesperadas. Ai, ai. Vamos começar daqui a pouquinho. Só entrar mais gente, Vamos, aí a gente se apresenta para quem não conhece as duas, né? tá. Tudo bem. Balão vermelho todo entrando. Sim, tô acompanhando os nomes aqui, tô ficando Oi, feliz. Marcele. Marcele é Boa mãe de noite, paciente. Boa noite. que bacana. Muito bom, né? Nossa, Boa noite. Então, Tati. eu acho que dá para a gente começar a se apresentar, né? Que aí o pessoal não perde Sim, conteúdo, né? Bom, para quem não me conhece, pelo visto, tem muito mais gente que conhece a Camila do que eu, né? É, eu sou a Patrícia, eu sou pediatra, eu sou pneumologista infantil também. E eu atuo na Clínica Cuidato. Eu sou professora de duas faculdades de medicina, mas eu atuo na Clínica Cuidato. E, enfim, eu adoro não somente a pediatria geral, a pneumologia infantil, adoro ensinar a pediatria, mas eu também gosto muito da parte de alimentação, né? Todo mundo já sabe, quem me é acompanha verdade. já sabe disso. E vamos lá, fala um pouquinho de você, Camila. Então, eu sou a Camila Itaboraí, né? Eu sou formada em pedagogia, pós-graduada em gestão educacional e estou na área da educação infantil há 10 anos, né? Então, assim, a minha experiência toda é voltada para as crianças de 0 a 6. É isso. Tá certo. E a Camila é mãe da Valentina, né? Isso é uma função Sim. extremamente importante, né? Ah, é? E, na verdade, a ideia, por que que surgiu essa ideia dessa live, né? Eu, como pediatra, e assim, ando muito preocupada, e assim como todos os outros pediatras, a gente está muito preocupado com a repercussão da pandemia nas crianças, né? O que eu tenho visto, tanto a nível de sistema público de saúde, quanto de consultório, quer dizer, a nível particular, é desesperador, né? A gente tem visto assim, as complicações da pandemia nas crianças, desde ansiedade, depressão. A gente tem visto crianças com tiques nervosos. Eu tenho Sim. relato de algumas crianças que voltaram a urinar na cama, que já não urinavam mais na cama e voltaram a fazer xixi na cama. Eu tenho crianças, eu tive casos de crianças com distúrbio de atenção, com hiperatividade, eu tive até dificuldade tipo assim, diferenciar se precisava de um tratamento mesmo, né? Crianças que eu até pedi uma avaliação neurológica, distúrbios de atenção e distúrbio de sono, muita insônia, as crianças estão com o sono Uhum. comprometido, crianças que não tinham problema de sono começaram a ter sono agitado, insônia, sonambulismo, etc. Então, assim, a gente se pergunta assim, será que é só nessa fase? Será que isso vai ter complicações a longo prazo? É preocupante, né? E o que eu tenho visto é que vai desde os bebezinhos até os adolescentes, né? E eu acho que tem uma faixa etária que sofre mais, que é o É. pré-escolar e o escolar, né? Que são crianças que já têm um certo entendimento das coisas, já assim conseguem entender, né, o que está acontecendo, o que é grave. Alguns até tentam acompanhar o placar Covid, que eu assim desaconselho totalmente os pais a deixar,
porque assim gera mais ansiedade ainda. Verdade. E essas crianças, elas têm um entendimento, mas elas não têm maturidade para processar isso. Então, assim, na verdade, assim, ninguém tem, né? Nem a gente tem maturidade para processar isso, muito menos eles. Então, essas crianças que ainda por cima tiveram a rotina totalmente alterada, não estão mais indo para a escola, estão vendo os pais mais em casa, ou não, né? Às vezes tem que ficar afastado de um pai ou de uma mãe por causa de isolamento do vírus, né? Assim, é caótico na cabeça de uma criança pequena. E aí, eu acompanhando as redes sociais, eu vejo muito a Camila com a Valentina, que eu amo de paixão. E assim, eu vejo assim, como que a Camila lida com isso, né? Como é que está sendo a pandemia para a Valentina. E eu assim, admiro demais, Camila. Eu admiro muito. Eu vejo assim, como você conseguiu lidar. Eu acho que assim, não tem como você tirar todas as consequências, né, 100%, mas como você conseguiu amortecer, né? Como você conseguiu diminuir o impacto da pandemia na Valentina. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, como é que você viu assim, os efeitos na sua filha? Você notou alguma coisa diferente? O que aconteceu na sua casa? Então, já tem um ano, né, que nós estamos aí dentro de casa e, assim, a Valentina, especificamente falando dela, ela é uma criança que ela foi gerada na escola, né? Dentro do meu útero eu já tinha estímulo o tempo inteiro. E aí nasceu um ano, escola. E era de manhã, ateliê, de tarde, escola. Então, assim, de repente a gente se fechou dentro de casa. E aí eu senti um retrocesso muito, muito assim, considerável no comportamento dela. Por exemplo, estávamos caminhando com a retirada do bico. E aí ele voltou, e voltou com muita força. A questão da cama, né? Dormir sozinha na cama também era uma coisa que já estava acontecendo e a gente teve que voltar com ela para o lado. A questão muito da fala também, já começou uma fala mais assim dengosa e ela já tinha um vocabulário muito rico, porque ela já frequentava a escola desde muito pequena. Então, assim, o vocabulário dela era rico, era amplo. E aí ele foi se fechando e tudo. E aí, muito celular, né? O excesso de tecnologia dentro de casa. Eu não conseguia cobrar uma coisa que eu estou vivendo muito também. Eu sento de manhã no computador e eu levanto à noite. E aí ela assistindo aquilo tudo, né? E aí eu entendi que eu precisava fazer algo. Eu precisava trazer, né, a escola, entre aspas, para dentro de casa. Desconsiderando a socialização, que no meu ponto de vista é o fator mais importante que a criança tem a vivenciar dentro da escola, né? Isso foi tirado dela. E não só dela, doutora Patrícia, mas dos meus alunos também. Na plataforma, na aula remota mesmo, eu consegui, através de depoimentos de mães e também do que eu consigo observar, esse retrocesso, essa perda da alegria, sabe? Dos meus alunos, essa questão, assim, da troca de letras, do gaguejar, a questão de repente, não querer se pronunciar, sabe? Crianças vivas que estão se fechando, onde Sim. o choro já começa a se fazer mais presente, entendeu? Então, assim, tudo isso reflete muito no desenvolvimento da autonomia e da aprendizagem deles. A questão da estimulação, ela foi ficando de lado, entendeu? E numa fase muito importante, que não pode se perder, uma fase que não se volta, né? Sim. Então, é isso que eu pude observar. Sim. Tá sendo difícil, né? Como é que você pede para restringir eletrônicos se, na verdade, as aulas estão sendo em computador? E para a criança pequena não é palpável, né? Fica aquela coisa na tela, é muito difícil, né? É muito complicado. E acaba que a gente perde muito controle do que está se vendo, porque, assim, eles mexem mais do que a gente. Por exemplo, aqui em casa, a minha filha ela já sabe baixar o jogo que ela quer, né? Então, assim, a gente aqui, com eles com o celular na mão, a gente perde o controle do que está sendo assistido, né? Sim. E isso é muito sério mesmo nos dias de hoje, né? É muito sério em termos de segurança e em termos de propaganda, né? Eu que sempre acabo falando um pouquinho de alimentação,
a quantidade de propagandas, né? Eu sempre faço essa analogia. Se quando você procura comprar alguma coisa, um sapato na internet, né? Você depois recebe durante semanas propagandas de sapatos semelhantes. Imagina quando uma criança resolve assistir uma propaganda de um biscoito. Ela continua recebendo essas propagandas entre um joguinho e outro, né? São milhares, isso já foi quantificado, são milhares de propagandas por dia. Então, assim, é muito assustador. Você tocou num assunto importante agora, porque, assim, uma estratégia que nós criamos aqui em casa foi assinar um canal de desenho. Ah, vamos assinar, porque aí ela sai do celular, vai para a televisão. Só que aí a gente entrou numa outra questão. O desenho acaba e vem aquela enxurrada de propaganda de consumismo. Eu quero esse brinquedo, aquele brinquedo é atraente. Então, assim, eu já estava me vendo num ciclo que ela assistia um desenho bacana, sadio, mas depois ela era engolida pelo comprar. Entendeu? Sim. Por comprar o brinquedo que está sendo anunciado e ali é o tempo inteiro. Então, assim, é um caminho também bem complicado da gente, né, optar. Sim. Em relação às orientações, assim, eu, como pediatra, né, o que eu tento orientar os pais, né, primeiro, a questão de ter um momento por dia, por menor que seja, é claro que depende muito da disponibilidade dos pais, né, mas um momento com luz natural. Então, assim, varanda, jardim, sei lá, playground na hora que não tem ninguém, um lugar afastado, né? A gente tem que se preocupar porque as crianças pequenas ainda não podem usar, abaixo de 2 anos não podem usar máscara, então um lugar onde vai ter gente, as outras pessoas podem estar de máscara, mas a criança não vai estar, né? Então, é um local com segurança, mas é muito importante essa exposição à luz natural, porque fica só luz de casa, né? Luz de televisão, luz de computador, e isso estressa muito. A gente já sabe há muito tempo na medicina que isso estressa demais. E aí isso colabora para um sono ruim, né? Mais hiperativo. Eu tive um caso no consultório, que era um menino que eu já acompanhava desde bebezinho, e ele vinha assim, normal, um desenvolvimento absolutamente normal. E aí no meio da pandemia, a mãe veio consultar comigo, consulta de rotina, hiperativo. Não parava um instante, quase quebrou o consultório inteiro. E aí assim, falei, não é possível, não é a criança que eu conheço. E ele não estava saindo de casa. Aí eu orientei a mãe, olha, meia hora por dia que seja, vai no lugar com sol, leva uma bola, faz ele brincar. E assim, um mês depois, na verdade assim, até antes, ela me mandou mensagem com 2, 3 semanas, dizendo assim, é outra criança. Ele voltou ao normal. Sim. Então, assim, algumas orientações que eu dou em relação a essas saídas, em relação a diminuir telas dentro da medida do possível, em relação à alimentação, participar nas receitas de casa, vai para a cozinha com a criança, mas eu não sou educadora. Quem é educadora é você. Quem vai dar dicas hoje é você. Então, eu acredito muito na estimulação precoce, né? A estimulação a partir de 0 anos de idade. E aí, eu trouxe até aqui a massinha, porque como educador e professor, o concreto para mim é muito importante. E Posso aí, a massinha, só te interromper um instante? Posso só te interromper? Porque você falou do ateliê, mas nem todo mundo sabe o que era o ateliê. Eu sei, mas ela falou do ateliê no início. Conta pra gente o que era o ateliê. O ateliê, Estação da Arte Ateliê, ele era uma proposta muito rica, onde a criança ela poderia frequentar, né? E ali ela ia viver todas as dimensões de arte. A pintura, o artesanato, o contato com o artista plástico através de releituras, literatura, e as diversas formas de representação da arte, né? E aí foi o que eu falei, de manhã, né, a criança frequentava o ateliê, e à tarde ela ainda tinha socialização da escola, né? E até o ateliê ele foi assim, né? Era maravilhoso, gente. Meus pacientes amavam. Os seus pacientes eu chorei muito. Bastante. Mas infelizmente, né? Vamos lá. Mas fala aí dos projetos de arte. Então, aí agora eu vou falando um pouquinho dessa estimulação importante de 0 a 3 anos. Então, ainda que o cérebro nunca pare de se desenvolver,
são nos 3 primeiros anos, né, da criança que ocorrem as primeiras transformações. Então, assim, a gente pensa numa bolinha, né, lá no início da formação da criança, e a bolinha, o que, que a gente faz? A gente precisa estar sempre puxando ela, né, a gente fala da elasticidade, da neuroplasticidade, para ela ir crescendo, para ela ir se estimulando. Então, é isso aqui. A criança, principalmente de 0 a 3 anos, ela precisa ser estimulada, ó. Puxa de um lado, puxa do outro, né? E é o verdadeiro estímulo. E aí eu coloquei, eu ressalto aqui também, que o que é esse estímulo, né? O que a gente faz em casa, Camila, então, né? O que vocês fazem na escola, que a gente pode fazer em casa? Eu ressaltei a conversa, em primeiro lugar, né? Que é o diálogo. Bom dia, boa tarde, você está bem, entendeu? São crianças e entendem essas palavrinhas mágicas perfeitamente. E eles têm necessidade de falar, de ser ouvido, né? Aí depois eu coloquei a música, porque uma casa com música é uma casa com vida, com alegria. Então, assim, a gente tem que colocar música na nossa casa, alegria, começar o dia bem. Coloquei as brincadeiras, né? Porque a brincadeira faz parte da infância. Quem aí não lembra dessa brincadeira preferida, né? Quando ainda era criança. E coloquei muita literatura, né? Assim, eu acho que a literatura, ela tem, assim, um lugar muito importante na vida da gente. E o ritmo e o movimento, que é o correr, pular, em casa a gente vai, assim, se apoiando nas formas que dá, né? Saltar, tudo com muita segurança, né? Saltar de um lugar para o outro, isso da criança tem essa necessidade, ela precisa desse movimento, ritmo, movimento, para o corpinho dela se desenvolver, né? E aí a socialização, eu destaco também, mesmo ela tendo esse prejuízo aí na infância, né, devido a esse momento pandêmico. E aí, doutora Patrícia, eu trouxe um pouquinho, né, do que, assim, eu faço aqui na minha casa com muito amor e que eu faço também através da plataforma, eu tento passar também essa mensagem para os meus alunos. E tudo que eu faço aqui é de uma forma muito leve e muito lúdica. Então, assim, a proposta que eu venho trazer hoje, eu até escrevi aqui para não esquecer, é a desconstrução do consumo. Filho, você está agitado? Vamos ali comprar um carrinho de controle remoto. Filho, não está legal? Vamos ali comprar. Não, eu venho trazer essa desconstrução do consumo e eu venho com a proposta de construção de momentos, construção de brincadeiras e construção do brincar, do brinquedo. Eu acho que isso é o mais importante. E aí eu destaquei aqui, o primeiro tópico aqui que eu destaco para a gente, para ilustrar um pouquinho disso que eu falo, é a leitura, né? É a gente tentar fazer com que a leitura, ela vire um pouquinho da nossa rotina de casa, né? Hoje, aqui em casa, é engraçado, tanto a Valentina como a Ana Luísa, que frequenta aqui a minha casa diariamente, a literatura está tão inserida aqui no contexto que outro dia a Lu foi ao banheiro fazer xixi, ela, conta uma historinha. Aí eu falei, Lu, daqui a pouco eu conto. Então, assim, a partir do momento que a gente começa a viver esse contexto, a criança vai interiorizando isso dentro dela. E aí eu sugiro um cantinho da leitura, porque, assim, a gente, quando a gente pensa no quarto da criança, a gente contrata aquele planejamento, aquele armário planejado, aquela estante lindíssima, mas que o livro fica lá em cima da prateleira. E aí a criança passa, ela tem vontade, mas ela não consegue pegar. Então, eu acho que é questão de oportunizar. De estar no alcance, né? De estar no alcance. Isso. É deixar o livro no sofá, acorda de manhã, pega uma literatura bacana, antes da criança acordar, coloca ali da beirada da cama dela, no sofá, aí a criança vai passar e ela não vai ser indiferente a esse momento. Então, assim, o cantinho da leitura, ele é muito rico, ele funciona muito, ele funciona em casa, ele funciona na escola, ele funciona na casa da vovó, tá? Pode fazer cantinho da leitura na casa da vovó, que é super bacana. E a hora da história, que é contar história para a criança. Não tem uma criança que não gosta. É um momento que ela se sente assistida. Uma criança assistida, ela deixa de demonstrar várias coisas que a gente fala. A ansiedade, a inquietação, a birra, o choro. E, assim, é uma prática que ela já vem muito tempo sendo apagada, sabe? A gente colocar o filho na cama e contar a história.
né? Às vezes a correria do nosso dia, aquela coisa da criança tem que aprender a dormir sozinha, e aí a gente vai deixando essas pecinhas importantes aí do nosso convívio para trás, né? Você me E lembrou aí, muito dos meus filhos, porque na verdade, assim, o hábito de ler, eu leio bastante, mas meu marido lê 4 vezes mais, né? E assim, esse hábito de ler foi colocado desde eles pequenininhos. E era interessante porque aham, a gente ia para uma livraria e as pessoas, assim, ficavam com medo, porque é muito pequenininho, né, mexendo no livro, mas eles sempre pegaram os livros com muita delicadeza, né? sim. Quem tinha paciência para contar a história de noite para dormir era meu marido, eu confesso. Ai, ai, ai. Eu confesso. Aqui em casa, por eu ficar o dia inteiro envolvida com a Valentina, entre aula e Valentina, e eu sento no chão, eu brinco, eu faço a bagunça mesmo, quando chega a noite, ela tem a necessidade mesmo do pai. Aí ele assume esse papel de contar a história, de estar com ela também, sabe? A gente consegue dividir isso bastante. E Ótimo. aí, doutora Patrícia, para que esse cantinho da leitura, essa hora da história, aconteça de forma prazerosa, eu coloquei uma observaçãozinha que é assim, é uma atenção à coleção adequada de livros, sabe? Hoje a gente vê assim, uma infinidade de literatura, mas qual que é adequada para o meu filho? Será que é aquela ali, aquela que toca música, aquele livro enorme? Não. Hoje nós temos que nos atentar a pouco texto e mais ilustração. A criança, mesmo que ela não consiga ler as palavras, ela faz a leitura de mundo. O que é a leitura de mundo? É a ilustração, é o que ela consegue interpretar. Então, assim, muita atenção na hora da escolha dessa literatura, sabe? Hoje eu indico muito, assim, Sônia Junqueira, Ana Maria Machado, Tatiane Belinsky, Meire Eliardo, são, assim, autores que conseguem abraçar a criança e trabalhar, através da literatura, alimentação saudável, sentimentos, né? Hábitos de Medo, higiene. Hábitos de hábitos de higiene. higiene, sim. Aham. Isso tudo a gente consegue encontrar na literatura infantil. É só a gente se atentar ao que a criança precisa naquele momento, né? E é Então, bom acho que a literatura... E é bom nessa Pode falar. fase, é bom nessa fase que eles já têm muita coisa no computador, que seja papel mesmo, né? Que seja o papel, né? Sim, sim. Porque Eu ainda tenho essa resistência, sabe? Eu ainda gosto mais assim, do toque, de pegar o livro, do cheiro do livro, de sentir ele. eu acho que Mas agora é isso. tá mais porque como ele já tem aula no computador, né? Já tem Aham, assim, já tem muito contato com o eletrônico, para a gente tentar compensar, tirar eles um pouquinho, né? Dessa luz intensa, aham, etc. Né? Que mais? sim. Estamos esperando suas Então, dicas todas. eu trouxe também como dica atividades lúdicas que envolvem a arte. É para trabalhar muito a autonomia da criança e ela se expressar, né? Porque aí eu coloquei a pintura. Mas a pintura, não só no papel, a pintura em diferentes planos. Uma caixa de papelão, sabe? Eu acho muito bacana um azulejo que depois a gente possa limpar com a criança, esfregar, entendeu? Porque assim, através de todos esses materiais que a arte nos proporciona, a criança pode estar lavando o pincel que ela usou, estar limpando o espaço que ela mesma sujou. Tem a massinha também, que eu acho que a gente, linkando a literatura e a massinha, a criança pode se expressar através da massinha e criar muito, trazer a família para a brincadeira, porque é ruim também quando a gente solta o brinquedo na mão da criança e pega e vai para o celular, entendeu? Então, assim, eu acho que é importante, eu acho não, eu tenho certeza, né? Que é importante a gente trabalhar a massinha também com a criança, trabalhar a pintura com a criança. Uhum. No meio dessa loucura toda, a gente precisa sim reservar um momento para eles, né? É igual eu falei, é um período muito importante que não volta e que precisa ser estimulado, Uhum. né? A Mila colocou aqui assim, às vezes eu apelo para os... Gente, vocês podem mandar perguntas, tá? Às vezes apelo para o podcast quando estou mais cansada. Então, assim, gente, isso que a gente está falando seria o ideal. A gente está falando de uma mãe É, que é educadora, né? Mas eu penso muito assim, em qualidade do que em quantidade. Se você sim, reservar um tempo por dia que você esteja é, efetivamente presente,
é mais importante do que estar do lado fazendo seus afazeres o dia inteiro, né? Mas não dando Sim. atenção para a criança. Quando eu fui né, pensar o que eu vou falar, eu fiquei com medo das pessoas acharem. Então, você passa o seu dia estimulando a Valentina? Não. Por exemplo, de repente, um sábado à tarde, eu proponho uma atividade diferente. Aí, no domingo, uma outra coisa. Não é o dia inteiro, até porque é muito estímulo para a criança. Mas, assim, é o que você falou, é aquele tempo de qualidade. É sentar no chão e fazer junto. Não só delegar, né, a função do negócio, né? E Sim. aí eu coloquei também, Sim. doutora Patrícia, uma atividade antiga do tempo, assim, da nossa avó, bisavó, né? Que, assim, eu não foi passada, porque foi se perdendo mesmo. A questão do alinhavo. Você sabe o que é o alinhavo? Sim, sim. Eu já fiz muito quando criança. Meus filhos não Então, gostavam, mas eu gostei muito. Então, o alinhavo, ele é uma atividade muito prazerosa. Ali a criança, ela trabalha a concentração, o desenvolvimento e a coordenação motora fina. Então, assim, Camila, eu não tenho esse material de alinhavar, né? O que é o alinhavar? Deixa eu também mostrar. É você pegar o barbantezinho e aí você coloca no buraquinho e tira do outro lado. E aí eu não tenho, Camila, como eu faço? Você vai aproveitar essa oportunidade e construir esse alinhavo com a criança. Então aqui, ó, eu peguei uma caixa de sapato, fiz um peixinho e fui fazendo os buraquinhos, né? Aí decorei ele e aí eu e a Valentina fomos alinhavando juntos. Tá me ouvindo? Deu um cortezinho, mas voltou já. Tá. Tô. E aí, como muitas vezes a gente não tem material, porque aquele material é de madeira e de repente não é tão de fácil acesso nas lojas, e até por conta de quem não está saindo de casa mesmo, é a proposta que eu trouxe hoje, da gente construir o brinquedo. Olha, filho, vamos sentar aqui, vamos construir um brinquedo para a gente alinhavar? E sem contar que a gente está trabalhando todo o movimento de coordenação motora fina com a criança, né? Um movimento de escrita, um estímulo muito importante, né? Excelente. E assim, o valor que a criança dá quando o brinquedo é construído por ela é outro. Não tenho o que falar, sabe? É muito mais valoroso do que um brinquedo pronto, né? O João perguntou sobre passear de carro vale, né? Não é um estímulo assim, né? Mas assim, vale no sentido de que às vezes a criança está trancada dentro de casa, você fazer um passeio, né? Até para tentar achar algum lugar vazio que você possa, de repente, até descer do carro e brincar de uma bola, alguma coisa assim. Mas, eu assim, lembrei... fala. Não, eu lembrei que eu propus para os meus alunos, há pouco tempo agora, uma pesquisa de campo, que era dar uma volta em volta do Rio Paraibuna, sabe? Para eles conhecerem a arborização e tudo mais. Então, assim, eles não saíram do carro, mas aí eles passearam, fizeram uma pesquisa de campo, e aí representaram depois o que mais chamaram a atenção deles através de desenho, fotografia, mas foi uma forma de, né, uma atividade. Com certeza. A Marcele é mãe de paciente meu, do Gustavo, do Felipe. Ela falando aqui, cozinhamos juntos, eu e meu mais velho. O Gustavo, ele é Masterchef, né? Ele faz as receitas. Não, Masterchef. Ela só me fala que a cozinha fica depois um terremoto, né? Mas ele faz as receitas e até a receita low carb, gente. Então, assim, que bacana. Ir para a cozinha com a criança, pegar uma receita simples, às vezes um bolo de caneca de micro-ondas, uma coisa bem simples, que eu acho que assim, é muito legal também. É uma atividade muito bacana. E eles ficam super orgulhosos, né? Eles querem que todo mundo prove. Igual eu te falei, quando tem a interação da criança, a participação da criança, o valor é outro. Eu trouxe até um livro que eu separei aqui, que aí é aquela oportunidade, é você linkar a literatura e o concreto. Então, assim, você trabalhou o livro com a criança, você leu o livro, vamos colocar em prática, vamos fazer uma salada de fruta, uma receitinha de bolo, uma massinha com as frutas, entendeu? Porque aí, através da literatura, a criança está imaginando tudo que ela pode, mas depois, quando a gente parte para o concreto, ela interioriza tudo que foi, né, que foi adquirido ali. É bem bacana. Eu trouxe uma aqui que eu acho que você vai gostar, doutora. Eu vou fazer um para você depois.
Eu trouxe uma dica aqui Deixa eu ver. que a gente usava no ateliê, uso também em sala de aula e uso muito aqui em casa. E eu dei para minha família inteira aqui. Minhas tias têm, minha avó. É o pote da calma, você conhece? Eu vi você no seu projeto aí, mas eu não sei direito o que que é. Me fale. Então, o pote da calma, ele é uma ferramenta, né, pedagógica, ele é proposto pela pedagogia montessoriana. Para que ele serve? Ele serve para momentos, para a gente acalmar o choro da criança, o estresse, a chateação e a agitação. Por quê? O princípio básico do pote da calma, ele é sensorial. E aí ele ajuda a criança a relaxar. Enquanto a criança está manuseando ele, ó, tem todo um balanço aqui, ó. Aí a gente coloca aqui dentro, eu coloquei aqui, por exemplo, glitter, paetê, lã, e assim, brinquedinhos pequenininhos que entram no pote. E quem constrói o pote é a criança. Então, assim, ela já vai estar, né, se acalmando, se regulando aí suas emoções, através de um brinquedo que ela construiu. E aí eu trouxe dois modelos. Eu trouxe o de vidro e eu trouxe o de garrafinha PET. Porque lá na pedagogia montessoriana, eles defendem que o vidro é também uma atividade que a criança ela tem que entender que ela tem que ter um cuidado para segurar o vidro. Então, já é uma atividade de atenção, de amadurecimento da criança. Então, enquanto ela está segurando o vidro, ela vai se acalmando, se relaxando com esse pote da calma. Agora, como eu sei que tem mães muito, sim, preocupadas no meu perfil, eu faço com garrafinha PET, porque aí não tem perigo algum, sabe? É só a gente lacrar bem, né? A gente fecha ele bem. E aí, quando eu propus esse pote da calma, foi logo no início da pandemia, para as mães dos meus alunos. Para as mães ou para as crianças? Para as crianças. E aí as mães, eu vou fazer. E assim, funciona muito, sabe? Se a gente se entregar à proposta da atividade, ele relaxa sim. E muito aí legal. É aquela questão que eu dou, a construção da criança no brinquedo. É um brinquedo que ela vai construir, entendeu? Muito legal. E muito legal porque, assim, é acessível a todos, né? Não é uma coisa assim, aquela boneca mega cara, aquele negócio que só alguns vão poder ter acesso. Eu acho muito legal isso. Eu vou fazer um para você depois, tá? Eu e a Valentina, nós vamos fazer. Eu quero. Tem um comentário aí no chat aí, ó. Perguntando se é água. É água, assim, né? É água, isso. E aqui em casa, o Miguel entrega o pote da calma para nós quando estamos agitados. Que legal. Olha só. A criança... porque aí tá vendo, a criança já consegue, assim, saber que se eu tô nervoso, se eu tô estressado, eu tenho o pote da calma. Muito bom. A Marcele colocou que o do Gustavo tá na cabeceira da cama. Então tá. Muito legal. Eu bacana, não conhecia, né? Não. Muito bacana. Uma outra atividade também que eu faço com a Valentina, que também quando ela tá muito nervosa, quando assim ela precisa de ouvir um não, né? Quando o não também ele precisa ser empregado, e aí às vezes ela se descontrola e tudo, é o rasgar o papel. Aí eu falo com ela, filha, você tá muito nervosa, mamãe, tô muito brava, tô muito chateada, vai lá, rasga o papel, coloca toda a sua raiva no papel. Aí ela vai lá no quartinho, amassa, rasga o papel, joga no lixo. E aí ela volta, porque aí pra ela, a raiva dela, a angústia, já ficou. Foi embora, ficou pra trás, entendeu? E aí a gente fala, sério, faça, acredita nisso, se você fizer, você vai ver que o resultado acontece. E aí, o que acontece? Às vezes a Valentina fala com a Lulu, vai lá rasgar o papel, vai lá amassar o papel. Elas são então, ótimas, assim, as duas. Aqui em casa acontece isso. Gente, para quem não conhece as duas, eu tô quase perdendo meu emprego de pediatra, sabe? Porque as duas são minhas pacientes. Mas assim, elas já sabem examinar, examinam as bonecas, examinam os familiares. Elas já têm filhos, né? E eu tô perdida, porque assim, já perdi as pacientes, já são médicas, já são pediatras. Já. Então, elas brincam muito juntas. Então, assim, aqui eu ainda tenho esse privilégio, né? De ter as duas juntas, mas assim, quando é uma criança que não tem contato com nenhum outro amigo, outro irmão e tudo,
ainda a questão da socialização ela fica mais complicada mesmo. Muito E complicado. assim, um outro brincar que eu trouxe, que para mim é de extrema importância, é o brincar com sucatas, né? A reutilização da sucata como material pedagógico, ela é muito rica, porque ela tem vários objetivos. A gente aproveitar um produto que seria diretamente jogado no lixo, né? E mostrar para a criança também a importância da proposta de reutilização, né? Da questão da sustentabilidade também, a criatividade e a estimulação. Então, assim, o que é a sucata que eu falo, né? Eu gosto muito de mostrar. Os rolinhos de papel higiênico que eu uso muito aqui em casa, não vão para o lixo de imediato. E aí, através da sucata, a gente faz arte. A gente pega um livro, lê, se inspira na literatura ou faz a arte por si só. E aí a gente vai trabalhando. Esse aqui é até de um aluninho meu, do Heitor. Foi um livro que eu trabalhei. Não estou lembrando a literatura agora, mas aí, tá vendo? Ele teve a sucata para se expressar. E assim, olha, essa daqui também, ele me socorreu aqui, porque aqui também a sucata não dura muito, tá, pessoal? Brinca 2, 3 dias. Isso aqui é tudo feito de tampinhas, doutora. Olha que bacana. Ah, que bonitinho, palhacinho. gente. E aí a criança teve total participação nessa construção, sabe? Então, assim, é um brinquedo que a criança vai levar para a vida dela. Ela vai aprender a cuidar, né? Ela vai ter toda uma responsabilidade frente a essa brincadeira, né? E as latas, né? As latas de leite que as mães aí usam, assim, bastante, elas não precisam ir para o lixo. Elas têm uma função, né? Uma funcionalidade. As crianças podem guardar objetos importantes. E aí, antes disso, ela pode ser enfeitada, trabalhada, entendeu? Então, assim, hoje eu acredito muito na sucata. Ela tem um valor muito importante no brincar da criança, né? Nossa, muito bom. São essas dicas, materiais, né? Essas dicas aí que eu trouxe para vocês. Eu acho importante a gente voltar a olhar para a simplicidade, né? Sim, sim. Isso. Eu acho que eu acrescentaria a questão que você falou no início, né, de atividade física. Eu acho que incluir a criança numa atividade física. Tem algumas pessoas, mas aí a gente vai acabar partindo para o sistema online, né? Não vai ter muito jeito. Mas tem algumas pessoas que trabalham com criança. Tem uma amiga minha que é fisioterapeuta, a Josi, ela estava fazendo um Pilates Kids, né? Então, assim, as crianças podiam acompanhar. E aí tem a questão da movimentação, né? De não ficar no sofá o dia inteiro. É muito legal. Dançar, né? Dançar aí junta a música com o movimento, é muito legal. Gente, vocês querem vocês querem fazer perguntas? Estamos à disposição para perguntas, gente. Que eu tinha... Peraí, deixa eu ver se eu falei tudo que eu queria te perguntar. Não, acho que basicamente é isso. O que você acha da questão de colocar as crianças nas tarefas domésticas também? Ajudar? Então, ótimo, bem lembrado. Eu acho que é uma atividade muito importante, porque a gente dá autonomia, né? Dá valor à criança. A questão de você chamar para pendurar uma roupa. Para arrumar a cama. Arrumar a cama, arrumar o seu quarto. A questão de brincar, guardar o seu brinquedo. É fundamental. Vale muito a pena. Né? Sim. Bem bacana mesmo. Então tá. Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Você podia depois compartilhar com a gente algumas dicas de livros, né? Eu compartilho. Né? Seria legal. Música, você tem algum repertório que você gosta mais? Então, eu gosto muito assim de Bia Bedran, posso colocar também nesse material que eu compartilho com você, Bia Bedran, Adriana Calcanhoto, né, para as crianças. O Mundo Bita também é fantástico. E assim, a criança, ela mesma, ela já mostra o que ela quer, né? Então, assim, ela já vai falando a música. Aqui em casa é música o dia inteiro, é uma cantoria o dia inteiro. Então, o que eu proponho? A gente também trazer essa leveza para dentro de casa, né? Ligar a musiquinha de manhã, chamar para tirar uma poeira da casa escutando a música. Eu acho que o clima
ele tem que ser favorável, né? Independente, assim, do que todos nós estamos passando. Ontem, doutora Patrícia, eu assisti uma roda de conversa de uma psicóloga, Andressa, e, assim, foi muito importante, sabe? Porque nessa conversa dela, nessa roda de conversa, ela falou do direito que nós pais, né, temos de errar. Porque, assim, a gente se cobra tanto, né? E eu vivi isso muito no início da maternidade. A gente se cobra tanto, eu não Eu posso sei. errar. Então, eu tenho que fazer o melhor, não é? Eu não tenho esse direito, minha filha precisa do melhor. E aí ela foi fazendo essa desconstrução. Você pode errar, você pode refazer, né? E aí tá tudo certo. Então, o que eu pensei? É a leveza que a gente tem que ter diante dessas coisas, né? Para poder Sim. passar por essa pandemia de uma forma melhor. Aquele Né? momento em que a gente fala para a criança, realmente, eu fiz errado, mas mamãe Sim. pede desculpas e a gente vai tentar de novo, né? Alguém falou assim, da sessão de cineminha com pipoca, Mila, Olha. é uma delícia. Tem dicas de filme ou desenhos? Então, eu sou da época antiga, né? E eu acho que a Disney é assim, não Os tem clássicos, comparação, né? Os clássicos é da Disney. verdade. E é engraçado que muitos dos antigos da Disney, eles não conhecem, porque eles conhecem só a coisa mais recente, né? Nova, é E assim, verdade. nossa, são fantásticos. Eu acho que resgatar Sim. uns desenhos antigos, né? São bem É, legais. A Era do é, Gelo, Mickey, enfim, tem tanta é. coisa bacana. Aqui em casa, quando eu falo que esse desenho é da minha época, aí a Valentina fala assim, agora ela fala assim, não, mamãe, eu quero assistir o desenho da sua Équida. Ela se interessou pelo que eu assistia, né? Pelo que eu gostava, pelo que eu me importava. Então, eu acho bem bacana resgatar esses clássicos mesmo. Sim, sim. É Como super deve ser a válido. orientação sobre a pandemia para a criança? Em que sentido? Sobre o afastamento, isolamento? Então, o problema que a gente tem em relação às crianças muito pequenas é que elas não usam máscara, né? Abaixo de 2 anos não é recomendado o uso de máscara pelo risco de sufocamento. Então, assim, a Uhum. gente tem que ter um cuidado redobrado e aonde você vai, né, com a sua criança. Porque, tipo assim, se você vai num lugar, por exemplo, onde está todo mundo comendo e aí vai tirar a máscara, todo mundo está sem máscara. E aí é perigoso, né? Eu não É. aconselharia ir com uma criança menor que 2 anos num shopping, por exemplo. Não acho interessante pela falta de segurança. Agora, ir ao ar livre, brincar com essa criança, para mim é tudo de bom. Muitas mães me perguntam a questão de, tipo assim, posso levar para natação? Eu sou, assim, uma defensora de atividade física, né? E eu acho que, assim, é extremamente importante a atividade física na vida da criança. A questão é ir ao lugar para ver como é que são as medidas de segurança. Visite o local que você esteja querendo colocar seu filho. Vê se Sim. está sendo seguido o protocolo de segurança, quantas crianças em cada aula, se tem muitas crianças, né? Se vai ter aglomeração. Se tiver tudo certinho, bonitinho, uma criança por vez, eu não acho problema algum, né? Eu acho A que questão é do muito banheiro saudável. também, né? A questão do Exatamente. banheiro. Exatamente. Aí, É, aí é melhor levar a criança para casa, passa uma chuveirada, um chuveiro externo e leva para casa e toma banho em casa. É melhor, é, né? Mas assim, a é, gente acaba assim dando um jeitinho para tentar melhorar a qualidade de vida dessas crianças, né? sim. A questão, essa pergunta me fez lembrar também, doutora Patrícia, a questão de ensinar as crianças a lavar a mão, né? Tanto Uhum, na escola como aqui em casa, o lavar a mão, ele não é simples, ele tem todo um processo. Vocês, médicos aí, vocês têm como que, é um ritual, né, de lavagem uhum. das mãos quando vão fazer determinada atividade. E isso também é uma coisa que não acontecia, né? Na escola, a gente já trabalha muito esse ritual, que é lavar entre os dedos, lavar, né, o punho e tudo, as unhas. Então, assim, eu acho que é uma questão que a gente pode trabalhar muito em casa também, para que quando a criança esteja fora do ambiente de casa e ela tiver que lavar as mãos, ela saber todo o procedimento que tem que ser feito, né? Sim. Eu acho E bacana. uma outra coisa que eu acho importante, que você me lembrou agora falando da higiene das mãos, os oftalmologistas, né, os médicos que trabalham com a parte de olhos, eles estão vendo muita lesão de criança por álcool gel.
muitas Ah, úlceras sim. por álcool gel, tá? Porque criança pequenininha vai lá, não passa, esfrega rapidinho e vai esfrega o olho. Então, assim, o melhor mesmo é lavar com água e sabão, tá? Criança muito Ah, tá. pequenininha. Criança maior não tem problema, mas criança pequenininha que não vai ter esse cuidado de esperar secar e tudo mais, eu acho que o álcool gel tá, assim, não é uma coisa pequena não, tá? Eles estão tendo Aham, vários relatos de lesões oculares. Deixa eu ver se tem mais sim. pergunta aí. Aqui no dia de lavar o banheiro, vale uma pintura de guache no azulejo. Nossa, muito, muito legal. Ai, Muito bom. vale muito. Vale muito. Você me lembrou tem uma nutricionista que trabalha com a gente na Cuidato, a Cíntia. Eu acho que ela foi pintar uma parede, e antes de pintar a parede, ela permitiu o filho dela de pintar, de brincar, né? Aí ele fez Sim. um vídeo com aquela música Oh no, porque tava tudo pintado. Ficou muito Ai, ai, que legal. delícia, muito É. bom. Acho mais Bom demais. difícil a socialização. Tem algumas crianças pedindo para ver os amigos. Essa parte é a parte Tem. mais difícil, efetivamente. É, E a gente tem que pensar o seguinte: você não, porque desde o início da pandemia as duas estavam convivendo juntas, né? sim, E então vocês definiram isso como se fosse um núcleo familiar único, né? Mas a gente sim. tem que tomar como se fossem irmãs, né? É, Mas a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente mistura crianças de dois núcleos diferentes ou de três núcleos diferentes, porque as doenças de um núcleo vão para o outro núcleo, né? Então, assim, é, tem que tomar muito cuidado com isso, né? agora não é o momento ainda. Agora não é momento ainda. Apesar de que a gente está torcendo para o retorno das escolas, Ai, já tem estudos mostrando que a transmissão por parte das crianças, tudo que a gente achava no início da pandemia, que as crianças transmitiam muito, uhum, isso foi por água abaixo. Tem dois estudos mostrando isso, de que não são as crianças as grandes responsáveis da cadeia de transmissão. E assim, eu acho que o benefício que a gente vai ter com elas nas escolas é em maior. relação ao prejuízo que a gente está tendo, né? Esse mais de É, um ano é terrível. Eu me é. pergunto E muito a assim, longo prazo, né? Como é que vai a ser? longo prazo, verdade. E assim, me lembrou também agora a questão dos protocolos sanitários, né? Eu estou muito envolvida nisso, na questão dos protocolos da escola. E assim, eu falando pelo balão, né? Por saber como está sendo implantados os protocolos, eu tenho muita segurança de levar minha filha diante desse possível retorno, porque os protocolos são muito, muito rígidos. Então, de repente, a gente vê um protocolo de um shopping, vê um protocolo de, não sei, vários lugares aí que a gente acaba indo, supermercado, e se depara com o protocolo da escola, eu me senti muito segura, sabe? Assim, Uhum. é tudo muito à risca, números de crianças reduzida na sala, marcações. Brinquedo, agora a gente optou por só brinquedos que podem ser higienizados constantemente, brinquedos de plástico. Então, pano, papel, tecido, bichinho de pelúcia, isso tudo foi tirado. Então, eu estou muito tranquila em relação a isso, sabe, doutora? Eu acho que, principalmente as escolas particulares, elas se debruçaram, foram a campo, foram estudar e estão com um protocolo muito bacana. Eu acho que se fosse possível depois a gente dividir, não sei, de alguma forma esse protocolo, até para acalmar o coração das famílias, Com porque isso eu certeza. acho que é um assunto que mexe muito com a gente, mexe muito comigo também, e hoje eu estou Uhum. tendo segurança, né, frente a isso, porque eu acho que foi um protocolo muito bem pensado. Olha só, doutora, que questão bacana. Nós, profissionais da escola, nós vamos trabalhar com cores de máscaras diferentes, né, diante desse possível retorno. Então, vai ter uma pessoa responsável pela troca de máscaras. Começamos o Uhum. dia com a máscara branca e aí passamos o tempo que a máscara pode ficar. A pessoa responsável trocou a máscara, por exemplo, agora ela está com a máscara amarela, todo mundo tem que trocar a máscara. Entendeu? Então, Que assim, é legal. como se fosse um final. Então, são 3 máscaras por turno. Acho que é isso mesmo, se eu não estou falando errado. E aí, tem sempre uma pessoa para finalizar. Fora os outros EPIs, né, que a gente fica todo paramentado trabalhando. E a Uhum. questão de sapato, de higienização, álcool em todos os lugares. E a própria redução do número de crianças na escola, né? Então, assim, estou bem confiante que tudo vai se ajeitando. É uma nova realidade, nada será como antes. Pois é. Tem uma pessoa que me perguntou aqui, eu acho que a gente está chegando no final, mas assim, vamos ver se a Uhum. gente consegue pelo menos sanar todas as dúvidas. Quando vão ficar com alguém em hospital, o que devemos fazer com os cuidados?
depende, né? Vocês estão com a pessoa que está no hospital está com Covid, o que que é, né? É uma pessoa que está, você vai ficar lá, geralmente tem isolamento, né? Você vai provavelmente usar EPI, né? Quando você vai usar equipamento de proteção para ver. Então tem uma série de fatores que a gente tem que levar em conta. Se realmente você estiver cuidando de um paciente com Covid, o ideal é que durante esse prazo você não esteja cuidando da criança, que você possa contar, às vezes, com uma avó, alguém para cuidar, né? É difícil a gente dar opinião. Tem hora que, assim, as pessoas me mandam mensagem e, assim, eu fico, né? Você fica tentando achar a solução menos pior. E, assim, a Sim. possível também, né? Porque, assim, a minha orientação sempre faço o melhor que der. Nunca dá para fazer numa pandemia, nunca dá para a gente fazer o ideal. Nunca dá, Sim. né? Mas assim, faça, porque às vezes, por exemplo, a mãe começa com sintomas gripais e ela é que cuida da criança, ela não tem quem ajude. Como é que Eu vivi faz? isso, né? Né? Eu Pois é, vivi como é que isso. faz? Então, assim, fica com máscara a maior parte do tempo, vão ser 10 dias insuportáveis, mas assim, é o melhor que dá para fazer. Né? Você vai deixar a criança É. se cuidando sozinha? Não tem como. Não tem condição. Pois é. Então, assim, tem hora que a gente tem que efetivamente dosar assim, o que é menos pior, né? O que eu posso fazer melhor que eu possa fazer. Agora as pessoas estão tão, assim, um pouco, às vezes, exagerando. São festas familiares que, às vezes, juntam 4, 5 núcleos diferentes. Núcleo, quando eu falo, é quem convive com você sem máscara. Então, por exemplo, aqui em Uhum. casa sou eu, meu marido e meus 2 filhos. Mas às vezes vamos fazer um almoço, porque vai ser Dia das Mães, não sei o que, junta a família dos avós, os sogros, e aí junta 4, 5 núcleos. Aí é perigoso, principalmente se você tiver um bebê abaixo de 2 anos que não vai ficar com máscara. E na hora da Nossa, refeição todo mundo tira a máscara. Então a gente tem tira. sempre que pensar nesses riscos, né? Vale a pena se colocar em risco, né? Eu acho que e não exagerar para o outro lado. Levar uma criança para um lugar aberto, né? Eu não consigo entender, por exemplo, me desculpem, tá? Não sei se alguém puder me explicar por que o shopping está aberto e as praças continuam fechadas. Isso, para mim, Totalmente incoerente. porque tem É. crianças que moram em apartamento que não tem varanda, que precisam da pracinha. Parquinhos de shopping, né, doutora Patrícia? Tem parquinhos de Exatamente. shopping que funcionam. Então, assim, a escola fechada também e o parquinho ali todo aberto. É muito Exatamente. complicado. Então, a criança que mora num É. apartamento que não tem varanda, ela precisa da pracinha para dar uma volta, Sim. para ver a luz do dia. Isso é importante. É. Mas, enfim, É. é isso. Se alguém tiver, eu acho que eu não esqueci pergunta de ninguém para trás. Torço pela prioridade da vacinação dos professores, é muito Ah, eu importante. Eu também. também Sim. torço. Minha irmã é professora no Rio, ela ia Aham. vacinar agora essa semana. E assim, nossa, eu acho que todas as pessoas que estão na lida ali na frente, produtivas, têm que ser vacinadas o quanto antes. Eu realmente torço de É. coração para que vocês sejam vacinadas o quanto antes, tá? Mas vamos ser sim, eu também estou muito confiante. E eu estou muito feliz com essa live. Eu aprendi muito. Eu vou fazer Ai, eu que eu, aprendi. eu gostei do potinho, né? Da Eu calma. vou fazer um para você. Eu quero que a Valentina faça para mim. Tá. É, E assim, muito obrigada por ter aceito o convite, Camila. Eu assim, não esperava menos que você, eu achei realmente muito, muito bom. E eu acho que deu para trazer umas dicas aí para as mães. Muito obrigada pela sua participação. A Camila trabalha no Balão Vermelho, ela falou no início, né? Ela é pedagoga, professora Sim. do Balão. E eu sou pediatra e pneu infantil, eu sou professora de faculdade, eu trabalho lá na Cuidato. Então, assim, a gente vai tentar deixar ali na live, tanto no Balão quanto na Cuidato, as dicas da Camila. Sim. E Uhum. qualquer dúvida vocês mandam pra gente que a gente tenta esclarecer. Tá bom? Tá Boa ótimo. noite para vocês. Um grande beijo. Tchau, tchau. Eu também queria te agradecer, tá, doutora Patrícia? A oportunidade, a confiança em mim. Você sempre foi minha inspiração, tá? Imagina. Para quem não sabe, eu conheço a doutora Patrícia, me atendeu, né, no consultório de pediatria com a Valentina da barriga. E assim, eu cheguei lá muito assim, angustiada. O que eu vou fazer? Vai nascer?
E ela, assim, foi uma mãe, ela me acolheu como, assim, eu nunca imaginava. E hoje a doutora Patrícia faz parte da minha família, literalmente, né? E é uma pessoa muito presente nas nossas vidas. Obrigada pelo convite. Obrigada a vocês. Eu adoro a Valentina, você sabe disso. Então tá bom, gente. Boa noite para vocês. Um grande Boa noite. beijo. A live Obrigada. vai ficar gravada, tá? Tchau, Tá, tchau. combinado. Beijo. Tchau, tchau.